Ok, o que temos aqui então? Uma bomba de vácuo DV142M250 da JB 5CFM Fastvac. Essa bomba ela está com probleminha, ela não está fazendo vácuo e nós vamos fazer a manutenção. Aqui em cima temos saída de ar, que também pode ser ligado a uma mangueira para caso você queira fazer um soprador. Ligando a bomba aqui sai ar. Aqui nós temos o liberador de gás para manutenção, né? Entrada de óleo, liberador de gás, que é no caso para liberação de gás acumulado na câmara quando fazemos um trabalho de limpezas das linhas de ar-condicionado, geladeiras. Aqui é o plug saída de óleo, de entrada de óleo, plug da janela de entrada de óleo para colocar óleo ou completar o nível de acordo com a necessidade. Temos aqui essa saída de ar, como também pode ser removida e adaptada aqui uma conexão para uso aqui. Se você quiser com registro regulador, pode até colocar regulador de vácuo aqui nesse lugar. Aqui tem a válvula. As saídas dessa bomba tem 3 saídas com diversas bitolas para diversos tipos de linha de cobre, diversas linhas de cobre, e elas, então você pode ligar a mangueira aqui ou aqui de acordo com a conexão que você tem. Ela é bivolt, ela está ligada em 110, mas ela é bivolt. Aqui estão os pontos de ligações, né, de ligações 220 e 110. É o manualzinho, né, o processo para fazer as ligações. E aqui tem um cabo, no caso já está 110, é recomendável que em 220 você use o ponto terra, porque o motor elétrico ele é de campo magnético, ele pode ter baixas nas bobinas ou nos rolamentos, e aí isso pode provocar uma fuga para a massa e você se machucar num momento de uma necessidade, vai manuseá-la, está ligada, e uma baixa isolação, uma coisa qualquer pode te jogar uma tensão na carcaça e você pôr a mão e levar. E veja que ela é toda ela feita em estrutura de alumínio, né, ou antimônio. Aqui é o capacitor de partida do motor elétrico. Por dentro do motor está o dispositivo automático de acionamento do motor do segundo estágio, que ela parte no primeiro estágio, dando a ela o start para depois ela entrar no campo, né, no caso estrela, para fazer ela girar a todo torque, né, vencendo assim primeira bobina de campo, que é o chamado auxiliar. Ela auxilia na quebra do torque de força de campo ou da força eletromotriz, para poder entrar então em rotação de giro de trabalho normal, que é o trabalho da bomba do motor em si, e ela quebrar os torques de força, né? Até porque ela está acionando uma bomba aí dentro, que é um mecanismo e que exerce um peso ao eixo central do motor, fazendo com que ele no start ele fica pesado, ok? Aqui está o cabo elétrico, nesse caso de 110, né? Tá ligado um neutro e um fase só. Era ideal que ela também tivesse pão de terra, né, para que pudesse também evitar um acidente, né? É legal isso. Porém, no 110 você tem menos risco do que em 220. 220 são 2 fases vivas trabalhando, né, e podendo provocar assim, uma fuga, e é muito mais propício a
um acidente. Bom, aqui temos a agulha que faz a liberação do óleo, ela já foi drenada. Aqui é onde é o dreno de óleo, para tirar o óleo, fazer a troca, né, a substituição. Aqui nós temos os parafusos de fixação da carcaça, que são 4 parafusos que faz essas ligações. E temos 2 desse lado, mais 2 desse lado aqui, que faz o bloqueio do óleo aqui dentro. Aqui é a caixa, o reservatório do óleo. Bom, aqui dentro tem um acoplamento, é um acoplamento que faz... Aqui temos um acoplamento que faz acoplamento do motor com o acoplamento da bomba. Isso aqui é um acoplamento chamado acoplamento elástico, feito numa borracha sólida, né, uma resina sólida, que faz com que o motor acople a bomba. No caso de a bomba emperrar, tiver um problema mecânico aqui, um calço hidráulico ou um calço mecânico que fazer uma frenagem, normalmente esse acoplamento elástico sofre os danos, que ele trabalha como um fusível, liberando o motor. Ou que também o motor tem a sua proteção, que o automático sai, tira o motor de funcionamento para evitar uma queima ou um incêndio até mesmo, ou o desarme de um disjuntor. Normalmente tem um disjuntor, que é a proteção desses camaradas, né? Ok? Bom, eu vou fazer o desmonte. Agora eu quero mostrar para você as ferramentas que nós vamos usar. Parece poucas, mas na verdade não são. Temos aqui um punho de soquete. Temos aqui 3 soquetes, que é o que a gente vai usar. Um soquete de 1/4, esse menor. Temos um soquete de 5/16. Soquete de 5/16. Posicionar melhor. E um soquete de 10 milímetros. Um de 10, um de 5/16 e de 1/4. 3 chaves Allen, que são as chaves que nós vamos precisar para soltar o acoplamento do motor, para abrir a caixa e para fazer desmonte interno. Nós temos uma chave de 3, uma de 3 milímetros, 4 milímetros e uma aqui de 5, ou que seja 4.2, essa aqui 3,16, essa aqui 5,16. 5,16 não, desculpa. Deixa eu ver, na verdade eu acho que é 3,16 essa daqui. 3,16, 4 e 3 milímetros. 3 milímetros, 4 e 3,16 essa daqui. Um paquímetro, é um paquímetro de qualidade, é um paquímetro até de plástico, mas atende a nossa necessidade. E uma lâmina de serra. Não é para fazer nenhum dano ou corte em nenhum tipo de metal, simplesmente isso é para a gente medir, ver a altura. Se eu quero ver a altura com um paquímetro dessa base até esse ponto aqui, eu tenho o paquímetro que eu posso fazer essa profundidade e tirar a profundidade. Para quê? É isso aqui que nós vamos fazer com o paquímetro. Vamos tirar essa altura aqui para fazer um acoplamento. Por quê? Acredito que o nosso problema está aqui. Esse acoplamento já foi feito artesanalmente, ele não é um acoplamento original, já foi substituído, foi feito com um tubo PVC e ele provavelmente espanou por dentro, ou seja, os encaixes feitos artesanalmente já cederam e a bomba não está conseguindo gerar o vácuo, ela está com dificuldade. O motor trabalha, mas não temos condições de gerar o vácuo, ou seja, temos aqui um acoplamento, o acoplamento que foi feito artesanalmente, e esse acoplamento, por sua vez, sofreu algum dano, porque tudo indica que o motor está trabalhando normalmente, no entanto, a bomba não consegue gerar o vácuo necessário para o trabalho, ou seja, ela já deve ter espanado por dentro
né, comeu o encaixe, porque ele tem tipo um sextavado, e provavelmente ele espanou e está passeando, deslizando aí por dentro e não está trabalhando legal. Aqui então a gente vai tirar com paquímetro essa profundidade. Coloca-se uma lâmina de serra aqui, outra aqui, com o paquímetro você vê a altura desse eixo com relação ao acoplamento, para que a gente possa então fabricar um acoplamento. Por que isso? Não encontrei ainda material de reposição desta bomba. Não tenho material de reposição desta bomba. Aqui eu estou com dificuldade e por aí se eu preciso gerar recursos que me leve a isso. A intenção é fazer um acoplamento elástico aí para poder fazer esse acoplamento da bomba com o motor, ok? Ok. Aqui temos a válvula de liberação de gás que normalmente se acumula na câmara do óleo em função do vácuo que fazemos nas linhas de trabalho de um ar, de uma geladeira, de um ar-condicionado, de uma geladeira. Então pode haver acúmulo aqui sim, e você libera por aqui para o trabalho, facilitar o trabalho de retirada. Por quê? Porque toda a umidade, excesso de gás, limalhas de tubo cobre ou até mesmo resíduo de corrosão que possa haver dentro das linhas, vai vir tudo por aqui, vai vir tudo pela mangueira, desculpa, por aqui, adentrar nessa conexão e vai entrar para dentro da bomba e possivelmente vai misturar com o óleo. Ela vai se misturar ao óleo e a gente vai ver ao desmontar essa parte da caixa como se processa a umidade ali dentro, as condições dentro dessa caixa, ok? Quando ela se mistura ao óleo. Pois bem, nessa etapa de desmonte, temos que desmontar primeiro, através desses 4 pontos de fixação, o motor. O motor vai sair, essa caixa, a bomba em si vai separar do motor elétrico. Utilizaremos para esses parafusos, são parafusos longos, né, ou chamado estojo, ou a chave de 1/4, que ela é ideal para pegar esse tipo de parafuso, ok? Uma vez solto, liberando o parafuso, nós temos aqui, ele é longo, às vezes acontece a quebra do parafuso, se não tomar cuidado em liberá-lo. Por quê? Porque ele é longo e às vezes o torque o prende lá por corrosão, ele acaba travando e criando uma resistência muito grande e partindo o parafuso. Às vezes acontece. Aqui está o parafuso, um dos parafusos que fixa o motor. A gente vai tirar esses 4 parafusos e vamos liberar o motor, ok? Vou fazer isso. Ok, liberado então os parafusos, foram removidos. Aqui estão os parafusos, né? Os parafusos que fixavam o motor. Lembro que, veja que esse flange agora e esse demais aqui, ele está por encaixe no motor. Ou seja, a bobina, o extrator estão aí dentro e eles estão acoplados. Qualquer pancada nesse flange ou aqui, ele faz o desmonte do motor, ok? Aqui dentro desses flanges estão, a base deles, o mancais, onde ficam os rolamentos do motor. Aqui dentro tem os rolamentos. No caso de um ruído, um ruído estridente diferente, você vê que os rolamentos podem estar comprometidos e você teria que desmontar isso aí para remoção dos rolamentos, para substituição, certo? Que seria justamente aqui, nessa parte tem um rolamento e aqui tem outro. E os dois criam o balanceamento do eixo, do motor, do extrator para poder rodar. Muito bem, aqui temos o acoplamento. Desse lado temos o acoplamento, né? Que é uma polia dentada,
né? Uma polia dentada que vai para a bomba. E aqui outra polia dentada que é acoplamento do motor, é chamado acoplamento, que tem aqui uma mosca que o trava, tem aqui uma mosca que o trava, que é justamente o que acopla ambas as partes, né? Do motor com a bomba. Aqui está o que foi feito, fabricado artesanalmente, porque isso não é o original, não é o original. Essa bomba é uma bomba projeto americano, né, da JB, e peças com dificuldade, normalmente os técnicos ou alguém busca fazer um recurso. Isso aqui é um tubo de PVC que alguém usando aqui da criatividade. Isso é legal, porque a pessoa sendo criativo mostra que ele consegue se resolver. Colocou uma proteção em volta, né, que provavelmente já era do acoplamento original, ele colocou para poder servir de resistência ou dar mais, ou melhorar o potencial de trabalho da peça, ok? Ok. Quero falar da parte técnica desse capacitor. O trabalho desse capacitor, ele faz o start do motor, né? Ou seja, fazer com que ele saia da inércia, né? Ele é tipo um amortecedor, até que a bobina auxiliar starta e faz com que entre então a segunda bobina, que é o trabalho normal do motor, fazendo que ela entra no trabalho dele normal. Então esse capacitor que está aqui dentro, é uma peça que tem aqui um capacitor, como técnico você já deve saber e conhece. Esse capacitor, quando ele entra em fuga ou ele perde condições de trabalho, ele faz com que esse motor, ou na falta dele, esse motor ele não starta, ele fica vibrando e oscilando, aquecendo, e pode chegar a queima dentro de um curto período de tempo, porque ele é que ajuda no start. É igual do ventilador, no carro também tem alternador. Bom, em suma, ele é uma peça importante, fundamental na proteção da partida do motor, ok? Pois bem, para o desmonte agora da bomba, né, o motor já não me interessava mais, eu removi e o levei para fora da bancada, porque já não nos importa mais, né, não nos importa mais o desmonte do motor, porque ele está bem, está trabalhando legal e não seria razão de substituição de peças nele, né? Ele está em condições de trabalho normal, e aquilo que eu já expliquei, se fosse problema de ouvir um ronzinho, era o rolamento, é a caso de substituição do rolamento, e é coisa assim, não tem muito mistério também ali. E se ele tiver a bomba, ele funciona normal, não é meu caso, ele já foi removido da bancada, ele está sendo guardado. No caso de desmonte da bomba em si, que é o que a gente interessa-nos agora, que um dos problemas é esse acoplamento, né? Esse acoplamento que, né, a gente já achou aqui que realmente, por isso eu deduzi que aqui deveria estar o problema, porque ele foi artesanalmente feito, e quando eu olhei já vi e detectei que possivelmente vai estar aqui o problema. Ou seja, a bomba não consegue trabalhar dentro do seu trabalho normal, porque ela está com um problema aí, uma deficiência nessa área. No entanto, para eu desmontar essa bomba, para eu poder olhar por dentro, tenho que remover esses 4 parafusos Allen que estão aqui. Nós vamos utilizar essa chave, que é a 316, que é a chave em Allen. Vamos utilizar essa chave, que é a chave em Allen 316, certo? E ela vai pegar no parafuso aqui. Bom, aí vai ser desmontada e vai ser aberta essa caixa, ok? Então, faremos isso e voltaremos daqui a pouco. Ok, retirado então os parafusos, né, de fixação. Havia falado 4 parafusos Allen de 5,16, mas na verdade, nesse caso, essa bomba são 6, né? Temos 2 desse lado, 2 do lado direito, 2 do esquerdo e 2 aí embaixo, fazendo 6 parafusos. Agora, o que se observa logo de imediato, né? A gente já observa na superfície
uma supervisão superficial, que nós já temos aqui, ó, a quebra de um selo, o ring, que quer dizer em inglês, o ring, é selo, o ring elastic, ou selo elástico, né? Um anel elástico, né? E já mostra aqui, ó, que ele está partido, né? Quebrou, e ele, ao partir, ele criou uma possível entrada de ar, né? Já vemos aí um dano aqui. Vemos também que o recipiente onde fica o reservatório de óleo em si, né, ali está a válvulazinha, o visor do nível de óleo, né, que a gente vê externamente, ele está bem tomado de uma lama, né, de um resíduo. Esse resíduo, ó, é o óleo na sua condição, né, na sua reação química com o gás que sai de lá, com água, impureza. Você passa a mão, consegue sentir limalhas por baixo, né, resíduos de lixo, ó, né, aí, dá para observar resíduos aqui dentro, ó, isso provoca danos das bombas, né, provoca dano do equipamento, e nesse caso, temos aqui mais resíduos, é preciso fazer uma limpeza, uma manutenção, e periodicamente substituir o óleo, né? Periodicamente substituir o óleo. Na verdade, eu diria que o óleo, ele está aqui para receber esse tipo de sujeiras e também acúmulo de gases, que o gás sai dessa câmara e aqui você libera ele aqui. Na verdade, lá atrás você vê lá, ó, a liberação do gás da máquina que está acoplado, você joga ele lá. Bom, enfim, esse óleo, alguns buscam qualidade melhor, qualidade isso. Claro, o que tem nas qualidades? Qualidade do óleo, de acordo com o óleo, você tem mais densidade ou menos densidade. Ele é mais grosso ou mais fino, ele dura mais tempo trabalhando ou menos tempo trabalhando. E qual é o papel do óleo aqui? Ele acumular a umidade que vem do sistema e também para dentro dessa câmara se soma ele. Tanto é que esse nível de óleo não deve ultrapassar o nível, que chama de level. Em inglês quer dizer nível, level, né? Aí você pode observar que tem oil level, ou seja, nível de óleo. Ele tem que manter nessa linha. Por quê? Porque para haver aqui, né, essa linha aqui, ó, é a base do completo do óleo. Ou seja, o óleo tem que ser completado até aqui, não ultrapassar esse limite. E se você observar, é projetado na bomba, é projetado para quê? É projetado na bomba uma plaqueta aqui, ó. Essa plaqueta é feita de um metal e esse metal, ele é corrosivo. Você vê que ele pega a corrosão, aí enferruja, né? E esse problema acontece porque, veja, corrosões aqui, corrosão aqui na base. Essa corrosão vem para cá devido à umidade que tem no sistema. A umidade do sistema faz com que a umidade evapore, a condensação se estabeleça nessa plaqueta e ela tem que ser desmontada periodicamente para uma manutenção. Senão você perde a plaqueta, a corrosão vai acentuando, você perde. E aqui é normal que acumule isso, né? E essa plaqueta é justamente feita num material específico para receber. Para quê? Para que ela fique com o calor que o óleo recebe no trabalho da bomba, a transferência de calor através dele, que vem para o bloco de alumínio, que toda a caixa no alumínio, é um dissipador. E quando faz essa transferência, toda a temperatura que está no óleo faz com que a água, a umidade evapore. Ao evaporar, ela vai condensar na parte superior, né? Isso a gente estuda em ciências, quando estudamos ciência, a gente entende isso, que o vapor sobe e acumula na parte superior. É o caso da sua panela, quando está fervendo, a água acumula por baixo da panela, na parte interior da tampa,
e faz aquelas gotículas, né? Ou a chuva, né? Não vamos chegar muito longe, vocês são inteligentes, eu não vou entrar nesse mérito. Então, aí ela acumula toda nessa área. Como aqui é alumínio, e o alumínio em si ele não sofre a corrosão, já a plaquinha, por ser de ferro, ela recebe isso e ela é própria para isso, ela é exclusiva para isso, não se deve removê-la, porque se a umidade bater aqui, ela volta todinha para dentro do óleo e vai acumulando e forma gotas maiores de água, e o óleo acontece isso, ele vai também apodrecendo ou perdendo sua condição de trabalho. Então, para dar mais vida útil ao óleo, a água fica aqui em cima, condensada aqui, até que você faça a manutenção, remova toda a sujeira, tudo aquilo que ela já criou. Essa nata que você vê no estojo é justamente em função do problema da água, né? E o óleo em si, por tempo de vida dele também, ele vai criando esse tipo de transformação, né? Ele vai se decompondo. Bom, aqui está o case, ou a caixa, ou a parte, né, onde recebe o O-ring. A gente já viu que foi tirado dali, o O-ring está danificado. E agora a gente vai desmontar essa bomba. Aqui está a bomba em si. É uma bomba de duplo estágio, e a gente vai ver isso, tá ok? Mas para desmontar essa bomba, podemos já desparafusar aqui, essa parte? Não, por que não? Porque ela está presa a essa parte, né? A essa parte da bomba, que é essa base, né? Essa base, ela é presa a ela. Vamos ver. Ok. Vemos aqui, nesse lado de cá, vemos que ela está presa a esse eixo. A bomba é presa a esse eixo. E esse eixo tem aqui um acoplamento, né? Como a gente já viu, que acopla ao motor. Então precisamos desmontar isso aqui para removê-la para trás, para poder desmontá-la, ok? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar essa parte. E aí, quando tirarmos essa parte, nós vamos acessar a bomba, ok? Então, removida a mosca, fazendo um pequeno esforço atrás. Se você tiver um saca-poliazinho e quiser usar, também não faz mal, né? E ela já sai, não sei o tipo de bomba que você vai usar, né? Que pode estar um pouco mais preso, você usa um saca-poliazinho para fazer isso. Uma chave, uma forçazinha aqui atrás, ela solta. Ela acha bem, tem uma mosca que morde ao eixo, que chamamos de mosca, esse parafusinho com encaixe de Allen aqui, né? Ele é o nosso fixador disso aqui. Ele é totalmente ele que trabalha a fixação dessa peça, do acoplamento, ok? Então aqui temos o acoplamento. Então aqui as três peças que compõem ele. A quarta está no motor, que é outra dessa peça aqui, certo? Ok? Então aqui nós temos o eixo e ele está liberado. Aqui nós vamos encontrar um retentor, que é ele que retém o óleo dentro dessa câmara, ok? Vamos passar para o outro lado, ao desmonte eu mostro o retentor. Havia me esquecido de falar a respeito desse registro ou chave. Ela que é responsável por abrir ou fechar a saída do ar, né? Ou quando a bomba está trabalhando no vácuo, você abre ou fecha aqui para você ter essa abertura, faz com que você faça com que ela libere o ar por aqui, pela essa saída, ou por aqui, se for uma conexão que você tenha substituído esse punho. Sai por esse punho, né? E aqui pode ser também utilizado para você ejetar ar por aqui, ou para fazer o contrário, né? Liberar por aqui, puxar por aqui. Agora vamos fazer o desmonte da bomba em si. Porém, antes vamos desmontar essa parte da defletora que pega a coletora de água, né, de vapor. Vamos soltar esses 4 parafusos de 10 milímetros, que eles acoplam todo esse manifold ou acoplamento lá na parte da base, né? É todo um conjunto que chega até o fundo. Esse parafuso vem até aqui, ó, e ele fixa todo esse conjunto, né? Todas as partes da bomba, né? Na base de alumínio, né? Ou seja, no corpo da bomba.
Então nós vamos remover esses parafusos. Esses dois parafusos, supostamente ele mantém a união dos estágios, do primeiro e segundo estágio da bomba, certo? Esses dois pequenos ele mantém, ó, os estágios associados aqui. Ou seja, ele faz com que o estágio da primeiro estágio e o segundo estágio sejam acoplados um ao outro, tá? Trabalhando em conjunto, ok? Então vamos fazer o desmonte. Então, para o desmonte da aleta, vamos precisar da chave Allen de 4 mm. Ela vai ser utilizada para fazer o desmonte desse parafuso. Ok? Ela que vai trabalhar no desmonte dele. Ok? Então vamos desmontá-lo. Removido o parafusinho, aqui está a aleta. Podemos ver, né, a corrosão nela, isso é normal, tá? Em função da umidade, isso vai acontecer. A gente tem que passar um bombril, uma lixa bem fina, aquelas bem suave, que para você não, menos abrasível possível, de preferência bombril. Você pega um bombril, dá uma escovadazinha nela com bombril, não precisa deixar brilhando, até porque o papel dela é esse, fazer esse trabalho. Aqui temos o bloco, aqui a gente vê o resíduo, né, do acúmulo de resíduo do óleo, de sujeiras, impurezas que vem de lá. Mas aqui no estágio, podemos ver aqui agora, primeiro estágio, segundo estágio. Vemos aqui, isso aqui são as aletas da bomba. É aqui que faz a abertura e a fechada dos canais da bomba, 1 e 2. Primeiro e segundo estágio, fazendo com que eles trabalhem em conjunto, né, na sucção eles abrem para a saída do ar e fecham para bloqueio. Mesma coisa nesse aqui. E essa bomba, isso faz essa bomba ela tornar-se mais eficiente. Uma bomba só com estágio funciona bem? Funciona. Só que essa bomba ela consegue fazer o trabalho de duas bombas em duplicidade. Porque uma puxa, a segunda puxa. Ambas puxando faz com que você tenha um trabalho mais rápido de vácuo no sistema. Isso te dá uma agilidade. Para o técnico isso é muito bom, porque acelera o processo. Você não perde aí 30, 40, 50, 1 hora, 3 horas no sistema. Dependendo do sistema, leva horas para você conseguir fazer uma limpeza ou fazer um vácuo decente nele, né? Normalmente se pede aí que você leve pelo menos 30 minutos para fazer um ar split, por exemplo, uns 30 minutos de vácuo para poder fazer um bom trabalho. Lembra-se que a bomba, quando ela chega no estágio máximo dela de pressão do vácuo, ela auto se desarma, ela tem um dispositivo que a desarma para que ela não venha sofrer danos, ok? Senão funcionaria como calço hidráulico ou mecânico, calço mecânico na verdade, e faria com que ela queimasse o motor elétrico. Então quando chega um determinado momento, ela faz um desarme, ok? Isso faz com que ela se proteja, é uma proteção para ela. Ou desarmaria o disjuntor de fuga, se caso você tiver um disjuntor bem qualificado ou bem calculado, né? Num arranjo ou num nível, né, de desarme bem crítico, para que ela pudesse, qualquer variação na corrente, ele viesse desarmar, protegendo ela, ok? Bom, agora nós vamos desmontar as bombas, tirar essas partes, né, que é os estágios, ok? Parafusinho,
Allen. Outro parafusinho Allen. As aletas. Veja aqui uma um pouco mais larga nessa bomba. Esse é um pouco mais largo. E essa é um pouco mais estreita. Daí isso por causa do bloco, né? Essas lâminas aqui, elas são sobrepostas sobre essas para ela dar pressão. Ela cria uma leve pressão em cima. Para quê? Para que quando essa lâmina abra, ela deixa o orifício liberado aqui, ó. Ela leva uma leve pressão em cima. Essa pressão é que faz, veja que tem uma segunda aqui. Essa aqui por baixo é para criar um pequeno calço. Ela fica por baixo. E quando aquela lá sobrepõe dando pressão, essa daqui vai tampa aqui o orifício. Para poder ela criar um abre e fecha, né? Open close. Ó, abre e fecha. Então a hora que succiona o que a bomba tenta succionar, essa aleta fecha, veda o orifício, aí ela puxa da linha, e aí a linha vai suprir para dentro da bomba e ela vai escapa novamente pela aleta. Quando a bomba faz o seu ciclo lá por dentro, faz com que expulsa o ar que ela chupou da linha, que ela sugou da linha, e ela joga aqui por esse orifício. E aí ela vai jogando fora. Isso vai saindo pelo punho, que é a parte de onde sai o ar. Mas ela succiona por aqui. Ela succiona por aqui. São as 3 entradas diferenciadas, como a gente explicou. Cada uma numa bitola é diferente, por isso tem 3. Mas poderia ser somente uma entrada. Somente uma numa bitola só, né? Essa cruzeta é para você ter 3 tipos de mangueira conectada aí se quiser, né? E aí, uma vez que entrou por aqui, passa pelo bloco, ela sai por aqui e libera esse ar, então, pelo punho, certo? E aí fica liberado, e aí é onde ela vai fazendo a sucção, pum, 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 né? E aí você tem todo o processo de sucção da bomba. Ela vai succionando lá de dentro e vai jogando para fora. Então, antes de desmontar o bloco, nós vamos fazer o afrouxamento desses 2 parafusos, que é para a gente ter um manuseio depois melhor, porque eles estão aí há algum tempo, pode ser que eles estejam colados. Então eu preciso quebrar o torque deles, certo? De maneira que a gente a chave aqui é a soquete, nós estamos usando aqui a chave de 516. Quebrei o torque desse. Quebrei o torque desse. Ok. Ok, quebrado o torque, agora a gente vai passar para a segunda chave, que é a chave soquete de 10 milímetros, que vamos desparafusar, então, remover esses estojos aí, esses 4 parafusos principais, ok? Vou fazer isso depois, eu volto com ela desmontada. O que a gente observa aqui também? Uma com a lâmina maior, outra com a lâmina menor, sendo o primeiro estágio um orifício bem maior, né? E o outro, segundo estágio, com um orifício menor. E ela faz esse trabalho, então ela acelera o processo de sucção. Tem alguns resíduos aí, como você pode ver, né, que a gente precisa limpar isso aí tudo, tirar esses resíduos, para fazer uma manutenção adequada, bem técnica, né?
Veja que a lâmina maior, ela tem uma sobreposta somente. E a outra, ela tem uma membrana mais uma chapinha por baixo, duas aletazinhas metálicas, fazendo assim 3 peças, né? Que uma sobrepõe a outra para dar um pouco mais de pressão, né? Uma dá uma pressão maior, a outra um pouquinho menor, certo? Auxiliando no trabalho da lâmina na vedação do bloco, ok? Bom, você está vendo aí que estou usando uma luva, né? Desde o início a gente está usando, só que como a gente estava fazendo um estudo sem manutenção, sem colocar a mão na manutenção diretamente, mas é interessante que você tenha uma luva, né? Uma luva para manuseio. Um problema que você pode adquirir é de bactérias provenientes do óleo, contaminação do óleo, entrando por uma cutícula, uma janela que tenha na sua mão pode gerar uma infecção. Então é interessante que você use EPI adequado para fazer esse tipo de trabalho. Até porque você pode adquirir uma bactéria, e eu já vi vídeos e pessoas na minha área de trabalho que perderam parte do dedo ou da mão por causa de necrosar em coisas muito rápido devido à contaminação por derivados do petróleo. Então fica muito atenta, porque pode acontecer sim, não leve em descaso. Se quer confirmar isso, aí na internet há sites de segurança que te apresentam resultados bem críticos nessa área, viu? Então é bom que obedeça o controle de segurança de saúde, para que você não venha acabar adquirindo aí um problema, né? E depois ficar amargando com um problema, né, no seu corpo, ok? Então, a gente já removeu 3 dos parafusos, né? Vou remover agora esses para que a gente possa vê-los. Os blocos, quando removidos, dentro dos seus estágios, ok? Mais um parafuso, tá? É interessante quando você desmontar, tirando os parafusos, observe as roscas, o comprimento, o tipo de parafuso, para ver se não difere um de outro. Normalmente é padrão, mas pode ser que alguém tenha adulterado, aberto rosca, outro novo fio de rosca, trocado parafuso por haver espanado qualquer coisa, e você de repente pega um parafuso diferente e quer encaixar num estojo diferente, ou seja, numa rosca diferente. Aí você vai danificar o segundo parafuso. É provável que ao soltar o parafuso desmonte. Eu não conheço essa bomba por dentro, então pode ser que ela caia alguma peça, tá? Já começou a deslizar aqui, né? Aí está. Esse ponto está totalmente solto agora, a gente tirou, né? A parte do tamponamento, aqui está onde ela desliza, né? É interessante observar desgaste ou que tenha cavidade, porque qualquer desgaste pode gerar a entrada de ar e perturbar o trabalho, e aí você não tem um trabalho perfeito. Muito bem, o que nós vemos aqui? O bloco de vedação da bomba, ele gira nesse sentido, ó, que na verdade quem passeia essas hastezinhas de ferro aqui, ó,
elas é que faz, né, ao passar pela parede, devido à velocidade, ao deslocamento dela contra a parede dessa base, e aí ela cria o vácuo justamente aqui, que ela pega todo o ar que está aí, expulsa ele para fora e gerando um espaço vazio. Esse espaço vazio vai buscar o ar para preenchimento em algum lugar. Com a força do motor eletromotriz, vai fazer com que elas passem na parede e vai succionando. Tudo que tiver de ar para dentro da linha, ela vai puxar, até que chega um ponto que não tendo mais, o próprio vácuo vai sustentar, ela vai dar um calço nela, ela vai parar. Então vamos ver aqui, ó, observando as suas posições, ó, os lados, as faces, entendeu? Ó, tá vendo? Aqui tem uma cavidade. Qual é dessa cavidade aqui? Né? Ela tem um princípio. E veja que ela tem um orifício aqui, ó, é justamente onde o ar da linha passa para ela, ó. Ela puxa daqui, succiona aqui e empurra aqui. E sai pela paleta, sai pela letra. Tá vendo ali, ó? Ali, ó, o canal por onde ela passa, né? Aí, ó, esse é o canalzinho dela. Então ela vem por aqui, ó. Ela vem por aqui. Aqui já está, né, o êmbolo de trabalho, né? Isso aqui, ó. À medida que ela roda com o motor, tá vendo aqui? A pecinha vem, ó. Tirando aí para você ver, ó. Ela que faz o trabalho, né, do raspador ou do succionador da bomba, ó. Interessante, não? Legal, né? Ó, rodando aqui, a gente vai puxar outra. Na verdade, ela sai fácil, é só para você entender. Olha lá como é que ela cai. Viu? É o trabalho dela. Muito bem. Agora, essa parte aqui está presa no eixo, certo? Que está preso nessa bomba. Aqui está presa lá dentro. Qual é? A gente vai puxar isso aqui. Essa parte aqui está presa lá no eixo, que está preso lá passando pelo retentor e saía lá no acoplador do motor. No acoplador do motor. Eu puxando esse conjunto todo, a bomba ela sai, né? Ela deveria sair. Concorda? E aqui está ela, pesa bastante. Pesa aqui 1 kg mais ou menos. Aí você vê as cavidades, os O-rings de vedação. Você vê o retentor, né? Vou desmontar esse estágio para a gente ver como ele é. Aqui está uma outra parte, que é a parte que faz a primeira câmera, né? Aí, ó. Aí o desmonte dela, ela é bem maior, tá vendo? Por isso lá o orifício é maior, né? Tá vendo aí? Legal, bacana. Aí para tirar isso aqui, a gente puxa ela pelo eixo, ela vai sair, ela está presa aqui somente pelo êmbolo. Certo? Esse camarada aqui, esse eixo, ele vai passar por esse retentor. Qual é desse retentor? Evitar, o óleo faz o resfriamento, lembre-se disso. Ao mesmo tempo, ele envolve toda a área mecânica para elas poderem não sofrer desgaste na peça, lubrificando. Ele faz lubrificação hidráulica e ao mesmo tempo refrigera. Esse retentor é importante porque ele faz a vedação do óleo quanto a estrutura, o casing. Para quê? Para que não vaze o óleo daqui. Se começar a babar óleo aqui pela frente da unidade, né, ou no eixo, aqui, ó, se começar a vazar óleo aí, é porque esse retentor foi para o espaço. O ideal é que numa manutenção se troque ele logo, né? Porque bota colocar tudo novo, o ring. É bom seria se tivéssemos esse kit todinho. Esse O-ring, ó, seria interessante, porque ele com óleo resseca, esse O-ring está tudo ressecado. Provavelmente sua vida útil já acabou. Nós temos esses O-rings aqui adquiridos no mercado aí, no mercado automotivo e área de hidráulica, né, maquinários, né, o retentor também, pegando o númerozinho dele, levando ele com medida, amostra, você adquire aí na área aí, um substituto para ele, ok? Eu vou falar a respeito desse retentor quando a gente for tirando ele aqui. Eu vou ver se ele já sai. O que a gente tem que fazer com esse retentor? Eu não sei se ele vai sair
fácil. Vou ter que usar uma metodologia e uma ferramenta adequada, porque senão posso danificá-lo. Certo? Bom, aqui tem um O-ring, também tem uma ferramentazinha, uma pinça que você tira ele daqui de dentro, assim como esse, e faz a substituição deles por novos. Tá vendo? Tem que limpar isso aqui, tirar esses resíduos, deixar tudo limpinho, porque isso tudo acarreta problema funcional para a bomba, e isso tudo com o tempo pode danificar também. Isso é resíduo do óleo. Então essa câmera onde fica a bomba, né, a câmera da bomba, tem que ficar tudo bem cuidado, limpinho, lubrificado, ok? Aí, tirar essas sujeiras todas. Ok. Vou tirar o retentor e a gente volta daqui a pouco. Removido aqui o retentor, né? Removido o retentor, conforme eu falei para você. Ele tem uma molinha ali por dentro. Ele tem um númerozinho dele de modelo aqui nessa parte, está meio sujo de óleo e a gente não consegue visualizar muito bem. Porém, bom, mas com a lupa você consegue ler, e é com essa patente que você vai adquirir o outro, ok? Caso você precise. Esse, aparentemente, ele está em um bom estado. Claro que ele está meio ressecado devido ao tempo de uso dele, né? Ele, o que ele faz? Aqui é a case da vedação. Tá vendo que está bem resíduo, bastante resíduo aqui, ó. Resíduo que precisa ser limpo. Como ele faz a vedação? A parede externa dele, que no caso é essa daqui, né? Cria uma pressão contra a parede externa do case, e a parte central dele tem uma molinha ali por dentro, que se você observar bem, você vê, claro, que um celular eu acho que a gente não vai conseguir vê-lo. Olha lá, aquela parte mais clarinha ali é a mola que faz pressão contra a parede dele. Então, quando eu trago esse retentor, coloco ele no eixo, coloco ele aqui no eixo. Se ele passa folgado e desce direto, já era. Pode comprar outro, você vai perder óleo com certeza. Agora, se eu pego ele desce com uma certa pressão, tá vendo? Eu tenho que forçar ele a descida. Claro que aqui tem corrosão, mas mesmo depois de limpar, às vezes na área mais espelhada, parte mais lisa, ele está bem firme. O roda, eu tenho que fazer pressão nele para ele deslizar. Isso, ele cria uma certa resistência mecânica. Isso quer dizer que ele está vedando, cara. Ele está bom. Ele não está ruim. Não precisa investir num novo. Bom seria botar um novo. Então vamos ver se a gente acha um novo. Aí colocar um novo aí para ficar legal. Um serviço profissional, né? E para fazer também, e daqui a pouco dá problema, é melhor não fazer. Então, ó, ele precisa descer com pressão. Você vê, ó, que eu estou dando uma pressão nele para descer, né? Isso é legal, isso demonstra que o eixo também não houve desgaste, porque se você tiver desgaste, por exemplo, essa parte aqui, ó, isso é corrosão. E nessa parte mais brilhosa é onde ele trabalha. Se houver desgaste nesse eixo aí, meu irmão, você vai ter que trocar esse eixo todinho, comprar um outro e botar, e substituí-lo, né? Não tirei essa peça aqui, porque ela está cravada com a prensa hidráulica, né? E vai dar trabalho. No meu caso aqui eu não preciso fazer isso, tá? Veja que a parede aqui, ok? Para a gente poder fazer a limpeza, devemos usar uma bucha, uma palha de aço, né? A mais fina que você encontrar no mercado, para se tornar menos agressiva, menos abrasiva. E todas essas partes nós temos que limpar. Vamos remover toda essa incrustação, certo? Toda essa incrustação que está aqui, assim deixando o eixo totalmente limpo, o máximo que a gente puder tirar, né? Se ele tiver algum ponto áspero,
e precisar fazer a limpeza e seja um ponto de apoio do retentor, aonde o retentor irá, né, pousar para fazer a raspagem, né, para fazer o deslize dele, da vedação, tem que ver se isso vai comprometer o eixo, então é melhor trocar o eixo, né? E aí, se você não conseguir um eixo de reposição no mercado, é melhor que compre, né, um material e peça para usinar, entendeu? Um torneiro mecânico fará esse trabalho. Afinal de contas, a ferramenta, ela vale isso, vale a pena, até porque uma bomba de qualidade mesmo aí é uma média de R$1.000, né? Então vale a pena o investimento, poxa, né? Fabricar isso aí não é coisa mistério nenhum, não. Qualquer pessoa que trabalha na área de tornearia, é um profissional qualificado, faria para a gente esse trabalho, né? Então é interessante que se faça isso, né? Tem também aqui o O-ring, né, que eu já removi. Ao removê-lo usando uma chavezinha de relojoeiro, essa aqui está até um pouco torta, mas isso é de trabalhos outros que a gente fez, empenou, tá? Mas não foi aqui. A gente remove o O-ring, veja que ele está achatado, né? Devido ao uso, ressecado, ele fica comprometido a sua elasticidade devido ao uso, ao tempo de uso. O óleo, o ressecamento dele vem acontecendo porque o óleo vai comprometendo a elasticidade da borracha. Então ele fica realmente achatado, perde a sua condição de trabalho, né? E é interessante trocá-lo, né? Interessante não, é necessário trocar. Pode ser até que você fale, eu não tenho essa peça agora, não consegui achar, e repõe ela usada assim mesmo, porque não estava dando problema, mas, rapaz, troca, põe novo, porque é o ideal, tá? Põe novo. Isso não é difícil de achar, não. Lojas de ferragens, de ferramentas automotivas, motos, áreas de motos também, manutenção de motos, tudo a gente encontra, tá ok? Então faz isso, faz um serviço bacana, você merece, sua ferramenta merece, afinal de contas, é daí que se garimpa o ouro, não é? Então vamos lá, vamos motivar-nos, vamos nos envolver e dedicar um tempo, dedicar um investimentozinho financeiro, para poder a gente ter o melhor resultado, tá bom? Eu vou fazer o tratamento das peças, vou trabalhar isso aqui, vou trabalhar essa peça, que é a peça que está comprometida, uma delas muito comprometida, né? Que é a parte do acoplamento. A gente vai fazer um acoplamento, vou fabricar um acoplamento e vou ver se o resultado for positivo, a gente vai registrar e vai somar isso a esse vídeo, para você ter todo o nosso desempenho aí, tá bom? Legal isso, tá? Eu fico feliz de poder ajudá-los aí nessa campanha de manutenção, que eu acho muito importante, até porque quando eu me vi necessitado de fazer a manutenção desta bomba, eu fui buscar na internet, nos meios de comunicação aí, e não achei nenhum vídeo, nada que pudesse me auxiliar, a não ser de importação, em inglês. Tudo bem, dá para entender, mas que também não era rico em detalhes como eu fiz. Por que eu estou fazendo o máximo de detalhes e ricos em detalhes? Para que você tenha a melhor explicação possível, para te auxiliar no melhor, para que você tenha o melhor, tá legal? É isso aí, meu irmão. Que você possa se dispor a fazer sua manutenção, fazer isso com responsabilidade, e você tenha sucesso aí nas suas manutenções. Vou fazer outros vídeos para depois do acoplamento, para a gente fazer o fechamento da bomba e mostrar o resultado final. Espero que a gente tenha sucesso, que é para você também conseguir o seu objetivo aí, se caso você decidir fazer sua manutenção, ok? Um abraço. Ok, nós temos aqui, né, o retentor que a gente adquiriu no mercado, né? O retentor foi adquirido de uma loja de autopeças, certo? Esse retentor, ele tem o SO2373, ele tem o diâmetro dele de 26 por 13 por 7, né? É o que se vai substituir
o original, né? Temos os O-rings, né? Já também tínhamos em estoque, os O-rings para substituição. As peças foram todas elas lavadas, certo? Com querosene ou água rage, sendo que tomando cuidado de usar uma esponja de aço bem fina, né? Utilizados para uso doméstico, que é para poder tirar, né, as incrustações da peça, certo? As incrustações. Então, nada de usar lixa ou coisa abrasiva para que você venha desgastar o material, né? Venha tirar a propriedade do material, fazendo com que você perca material, porque isso gera folgas e provavelmente vai danificar a peça. E para fabricar uma peça, normalmente vai te custar uma granazinha. Veja aqui em cima nós temos uma mosca, que é esse canal. Deixei essa chave alha aqui para que você visse, para que entendesse. Precisa remover essa mosquinha, limpar esse canal, tudo com uma palhetazinha, pode ser uma cordinha de violão, uma cordinha de nylon, enfiando por dentro do orifício, né, do canal, para limpar, desobstruir, tirar sujeiras, né? Aonde está essas marcas, justamente a sombra do passeio da peça ao circular, né? Isso não vai tirar mesmo, você não deve tentar limpar isso aqui, porque isso é desgaste do material, ao contrário, isso deve deixar, porque isso é a sombra do próprio material, onde ele faz o deslize dele, né, do êmbolo, né, da bomba. Então, você não deve mexer nisso, não deve. Veja que aqui a gente lavou tudo, tratou, ó, os canais do O-ring, os canais do retentor. Isso é um trabalho profissional para que você tenha a melhor qualidade na resposta da sua manutenção, né? Aqui dentro, olha só, né, a caixa do reservatório de óleo, o nível, né? Tá vendo a sombrazinha lá da onde fica o nível do óleo, né? A gente tem ali uma partezinha mais escura, uma partezinha mais clara, é onde o óleo normalmente fica nivelado para o uso, né, para um processo de utilização adequado, né? As ferramentazinhas, certo? E agora a gente vai, aqui está a plaquinha também, lembra que ela estava bem cheia de corrosão, veja, só escovei, bombril, né? No caso, palha de aço, bem fininha, né, foi areada até tirar o máximo de corrosão, pronto, ela vai para o óleo de novo, vai durar por um bom tempo aí. Aqui está as peças, né, antigas, né, também está os parafusos, o ringue de vedação, as paletas, tudo tratado, e a gente vai partir para a montagem. Arranjei um recipiente, isso aqui as moscas que foi tirado tanto do mancal como também, né, da bomba em si. Eu coloquei aqui, ó, né, ficou guardadinho aqui dentro de um estojinho, para que não se perca e não se perca no meio do material e a gente na hora que procurar não encontre, tá ok? Bom, então deve fazer isso. Se você fazer a limpeza com a palha de aço fina, você faz uma limpeza em círculo para evitar dano no material ou que o material venha se desgastar, e fazendo em círculo, bem suavezinho, que é para não dar nenhum tipo de problema, né? Para não haver desgaste nas peças. Anotei alguns dados, como por exemplo, o retentor de montagem, eu não tinha o original da bomba, eu adquiri no mercado, né, na Autopeças, tá? Limpar os canais, como eu tinha dito que você precisa fazer isso, que é aquele asporte dos furinhos onde tem a mosca, é você colocar um nylonzinho aí por dentro, fazer uma limpeza legal, né? Não deixar a bomba sem óleo nunca, jamais, porque se você fizer um trabalho, deixar essa bomba guardada sem óleo, esses materiais são ferruginosos, eles vão criar corrosões e vão se perder, né? Nem deve deixar o óleo por longo tempo sem uso dentro da bomba, sem circular, porque ele também cria natas, ele se decompõe, porque é o material orgânico que vai se descompor, né? Não deve deixar o óleo parado por longo tempo sem circular. A gente falou aqui de lavar com querosene, porque querosene é um derivado do petróleo, né, cujo óleo lubrificante também o é. Lembre-se que o óleo sempre ele tem água,
ele mesmo você comprando direto da fonte, você não vai encontrar um óleo totalmente puro, até porque no mover do óleo, as partículas, as bolhas de ar gera o oxigênio e o H2O, né? Que no caso a umidade, e o óleo sempre vai ter água. Então, se você armazena a bomba depois de aquecida, de trabalhar por longo tempo sem um checklist, o que vai acontecer? Esse óleo vai ficar acumulado, a água ali dentro, e você vai ter um comprometimento das peças, ok? Então é isso, meu amigo. Agora eu vou fazer essa montagem, né? Repondo as peças todas no lugar normalmente. Ah, sim, outro detalhe, o O-ring. O O-ring, você quando for montá-lo, esse O-ring aqui já é original, você uma forçadazinha aqui, ele vai pular para dentro, né? Ó, já prendeu. Mas o novo, ele exige uma certa pressão maior. E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou botar ele aqui. Se eu tiver um meio de prensa hidráulica, o que eu vou fazer? Vou pegar uma chave soquete, tá? No diâmetro desse camarada aqui, né? Como eu estava dizendo, vou pegar um soquete no diâmetro desse amigo e colocar ele de maneira que ele encaixe aqui. E vou fazer a pressão em cima dele aqui assim, ó. Pode ser com a mão, ou também, se você achar uma resistência muito grande, você pode usar um sistema hidráulico, alguma coisa que possa forçá-lo a entrar, né? Aí você vai, como eu faço isso? Cara, não é dificuldade, né? Vocês são criativos e inteligentes. Basta simplesmente, se você pegar essa peça, apoiar ela de maneira lá por trás, num ponto fixo, pegar um macaco de carro, colocar isso aqui em cima, e você ir levantando lentamente, devagar, sempre centralizando, com carinho, você consegue fazer com que esse retentor vá para o lugar. Isso não é tão difícil, é uma coisa fácil, é usar a criatividade. Não deve dar pancada, botar madeira e pam, dar pancada em cima, você pode detonar o retentor, porque aqui, ó, ele tem uma pequena saliência aqui, nesse canto, que é onde ele encaixa lá embaixo e fica firme. E essa parte aqui é o que faz a vedação no eixo. Desde o momento que você danificar ele, você vai ter problemas aí de vazamento, ok? Então, segue aí a minha orientação. Ah, outra coisa, o eixo, tá vendo? Esse eixo ele foi trabalhado com a palha de aço, né? Ficou limpinho, não tem saliência ou desgaste considerável aqui, a nível de dizer, puxa vida, danificou, precisa ser substituído. Não, tá legal, ele até a parte lisa é onde o retentor pega, porque ele equilibra o centro dele em cima do retentor, tá? É o centro dele em cima do retentor. Então o que acontece? Se você tivesse um desgaste acentuado por areia, algum outro material que tivesse danificado ele, eu teria que ter a substituição dele. Mas não está tranquilo, então é isso aí. Está tudo preparado para um bom trabalho. A gente vai montar e assim que tiver concluído eu vou mostrar o serviço para vocês, tá bom? Ok, numa dificuldade de encaixar o O-ring, o retentor, né, o raspador que seja, você passa o dedo numa graxa de silicone, passa na borda, certo? Passa na borda para ele deslizar mais fácil. Basta um pequeno filme, só o suficiente para ele, não precisa lambuzar não. É somente uma sombrazinha assim de silicone. Silicone é bom para borracha, ela protege da vida, entendeu? É ótimo para borracha, trata da borracha com carinho, né? E aí você vai, coloca aquela cospe lá para dentro e fica legal, ok? Então usando aí uma vaselina ou graxa de silicone ajuda nisso, não usa outro tipo de material, isso aí. Você também pode usar o próprio óleo da máquina, porém eu recomendo a vaselina ou a graxa de silicone, ok? Ok, aqui está os O-rings montados, retentor no lugar, né? Está em perfeito estado, O-ring substituído, e aí vamos partir então para a montagem definitiva, ok? Nesse momento a gente vai partir para montar os dois estágios da bomba ao corpo, a base, e depois a gente vai ver então o acoplamento do motor com a bomba, ok? Ok, não se pode esquecer de lembrar-nos das moscas ou parafusozinho, né, que a gente removeu do bloco
para poder fazer a limpeza dos canais, né, da bomba. Nesse caso, deixa eu localizá-lo. Aqui está ele, tá? Já está no local. Esse é um dos primeiros, os demais são dos acoplamentos do motor com a bomba em si, ok? Outra coisa a observar na montagem é o alinhamento dos blocos. Os blocos têm que estar alinhados nas suas laterais, de maneira a você ter realmente um alinhamento para que fica todo ela dentro do esquadrejamento certo. E assim a câmera vai trabalhar com toda a sua vedação e com todos os seus compartimentos bem montados. E nesse não vai te dar nenhum problema de falha mecânica, ok? Só depois que temos totalmente alinhado os blocos, tá? Totalmente alinhado em todos os ângulos, é que devemos então proceder o aperto dos estojos ou parafuso. Nesse caso, se faz um ou e o outro inverso. Faz um daqui, outro ali. Um pequeno toque aqui, um toque num desse, um estojo desse, um toque nesse, nesse. Sempre em cruzamento. Sempre em cruzamento. Ok? Obedecendo sempre essa ordem, né? E depois, pro final, a gente chega nesses dois camaradas, que são os dois parafusos de fechação do bloco centrais. Ok? Sempre obedecendo isso, para que o torque dado seja igual para todos os ângulos, ok? Pois bem, temos aí a bomba montada, né? O ringue do casing do reservatório de óleo, né? A chapinha. Agora eu quero mostrar para você esse ponto aqui, ó. Esse aqui é meu calcanhar de Aquiles, na verdade, que me apresenta agora. Esse ponto é o acoplamento, é do acoplamento, que é essa peça aqui. Ou melhor, essas duas peças aqui faz o encaixe de um motor e da bomba, certo? Que está onde pega os parafusos, que ou moscas de travamento, né? Aqui estava o acoplador que foi feito anteriormente, improvisado, e aqui é um acabamento que a pessoa colocou. Parece que estava dando resultado até então, mas agora houve um desgaste aqui, né? De alguma forma isso não está funcionando bem mais. Até então, devido à dificuldade de reposição de peça. O que a gente precisa fazer com o paquímetro? Medir essa distância, ver essa distância e montar um acoplador elástico juntamente para poder as polias de dentada fazer o fechamento dentro dela. Por que um acoplador elástico? É um acoplador mecânico, né? Elástico porque tem que ser feito de um material tipo borracha sólida, né? Ou plástico, uma coisa assim que possa trabalhar como um fusível, porque se a bomba travar, tiver um calço mecânico ou tiver algum problema outro, ele se destrói e protege o motor de uma queima, porque se travar o motor, o automático dele não desarmar, né? Não desarmar no tempo hábil, o que vai acontecer? Vai queimar a bobina do motor, a parte elétrica vai sofrer, né? Provavelmente vai criar aí um problema. Se, claro, tem disjuntor de proteção e tudo mais, mas se você estiver trabalhando numa casa, o disjuntor não for adequado e você está fazendo na casa do cliente uma manutenção, você ligou a tua bombinha, o acoplador foi improvisado aí, muito resistente, a bomba travou, alguma coisa deu errado, seu automático não desarmou, a bomba continuou tentando funcionar, você está distraidamente aguardando que a bomba dê o vácuo. Quando você pensa que não, o negócio chega lá, vai estar um incêndio lá, fumaça para todo lado, um fedor de ampere no ar,
e aí foi embora teu motor com bomba e tudo e você perdeu. Então a realidade é que a gente tem que fazer um acoplador, né, que seja, né, compatível. Esse aqui, por exemplo, foi improvisado e ele comeu por dentro, né, ou seja, espanou e a bomba trabalhou em falso. Trabalhou em falso e daí não conseguia fazer o vácuo necessário para poder fazer a sucção necessária da linha do ar, ok? Então nós vamos trabalhar isso aí depois que a gente conseguir um projeto em cima disso. Eu vou passar para vocês aí, ok? Ok, estamos nós de novo, né? A gente então fez a resina, né, do acoplamento conforme a gente havia projetado. Aqui estão os dois pontos das moscas de travamento, aqui a pecinha dentada. O ideal era que essas peças, com a lubrificação que foi feita nelas, elas soltassem da resina e ela ficasse livre para encaixar quando a gente quisesse. Isso aqui ficasse em encaixe, né, solto. Agora, você me pergunta, e o resultado? Resultado negativo. Isso não me serve. A resina de araldite, por ser um araldite comprado hoje no mercado de 90 minutos, ele é muito duro e pouca elasticidade, ou seja, ele não consegue ser maleável, o que não é bom. Isso aqui virou uma peça única e que, se eu colocar ali, provavelmente com a vibração dos eixos, eu vou danificar o equipamento. Por quê? Porque aqui dentro as engrenagens, elas estão sujeitas ao retentor, se você bem lembra, e um mancal, onde elas giram sobre eles. Então elas estão alinhadas e tem que continuar sempre alinhada com o motor. Como isso não há uma precisão de fazer isso em 4 parafusos de fixação, claro que não vai bater certinho, e até mesmo a moldagem daqui nunca vai ficar perfeita. Isso vai com o tempo danificar o equipamento, ou o rolamento, conforme antes dito, do motor, ou o retentor e o equipamento em si, porque a bomba, ela, se você lembra, quando passa o raspador lá dentro da bomba, tem as duas peças que faz o vácuo da bomba, né, ou o corpo da bomba em si, ela, se estiver fora do alinhamento, ela vai começar a trabalhar em cima da base, e a base vai ser desgastada e você vai ter folga, o que vai prejudicar a bomba, ou seja, o trabalho da bomba vai ficar ineficiente, ou seja, nós não teremos uma bomba de vácuo funcionando conforme o nosso prazer, ou 100%. O que irei fazer? Vou moldar uma outra resina. Como eu havia dito, a araldite está fora de cogitação, né? Conforme eu havia indicado antes, você não faça. Vou usar um outro tipo de material. Tem que ser material que seja flexível. Isso aqui é uma solda quente, né? Uma cola quente, desculpa, cola quente. A cola quente, ela tem um grau de mobilidade boa, porém não sei se ela, quando aquecida e colocada, se vai dar um bom resultado, e até porque para colocá-la eu tenho que aquecer toda a peça. Para utilizar esse material, eu teria que aquecer a peça, derretendo a cola e fazendo o aquecimento da peça para ela moldar. Isso não é conveniente, mas eu estou só para exemplo. Ela tem que ser flexível para que fosse, uma vez que sofra a influência da vibração, ela ceda, né? Tem elasticidade, né? Essa peça, portanto, eu pretendo usar aqui o Celastic borracha, ou borracha de silicone, né, que é uma borracha de silicone, para que eu possa fazer então esse acoplamento, ok? Claro, o acoplamento, você perguntar, você compra no mercado? Sim, compra no mercado o acoplamento que dê aqui, mas temos que procurar, localizar. Eu estou tentando arranjar um meio de fazer isso em casa, ou seja, um trabalho doméstico, ok? Então, como eu estava dizendo, isso aqui o nome técnico para esse tipo de acoplamento é elastômero. Elastômero, ou seja, é feito de borracha maleável para ela atenuar a vibração entre os eixos e assim evitar que venha a haver dano
no funcionamento da máquina, ok? Então, com certeza pode até funcionar, mas com o tempo vai ter danos e o prejuízo vai ser grande. Então é melhor a gente fazer um bom trabalho nisso, ok? Utilizando então esse tipo de material, é o silicone acético transparente. Aqui é o Supertec, mas esse é o fabricante, né? É a cola de borracha de silicone. Esse aqui é um produto que eu uso bastante, eu tenho ele em mãos. Vou fazer uma experiência, né? Ele é de calafetação de boxe, janelas de alumínio, ou tem outros derivados. Então, uma borracha de silicone, uma vez que você aplicou, ele cura e aí torna-se uma borracha maleável. Ou seja, se você fizer uma bola dele e jogar no chão, ele sai quicando. Ok? Vamos tentar com esse e vamos ver o resultado, ok? Então, vamos lá o resultado da nossa resina, né? Ou do nosso acoplamento elástico, ou elastômero. Esse é o resultado final. Veja que lá ficou o encaixe certinho da peça, né? Aqui do outro lado também temos aí que funcionou bem. Eu diria que a minha preocupação está veja que ali está os dentinhos, no resultado final da flexibilidade do silicone ou da borracha de silicone. Ela é muito macia e a minha preocupação é que ela não venha suportar a pressão sofrida dentro do motor no acoplamento, fazendo assim o trabalho. As pecinhas foram removidas daqui, né? Foram trabalhadas e foram tanto é que, por as paredes serem bem frágeis, eu resolvi deixar essa forma de PVC. É um tubozinho de 40. Eu dei um corte nele, tirei mais ou menos 5 milímetros para poder ficar numa forma adequada ao acoplamento. Agora o acoplamento montado, ele vai encaixar aqui e vai fazer só seu trabalho normal, ok? Bom, agora eu vou partir para dentro da montagem, fazer um teste final e ver qual é o resultado, ok? E aí então a gente vai registrar isso para que você tenha uma posição. Porém, eu fico com a recomendação de usar um material de borracha mais resistente, como o Scott Kelch ou o Urel resistivo, né? O Scott Kelch é da 3M e ele é bem forte, ele é bem resistente. Eu recomendo ele porque é uma borracha que vulcaniza com uma certa resistência, uma dureza maior, ok? Sim, outra coisa, observa aqui o motor. Isso aqui é o topo do motor, é onde está o capacitor de partida. E aqui eu tenho a moscazinha, que é o trava, né? Ou trava-mosca, que a gente chama, que é onde a gente trava o acoplamento, a pecinha do acoplamento. Isso aqui eu vou alinhar ele com o capacitor, certo? Estou alinhando ele com o capacitor. A 180 graus, vou alinhar o da bomba. Então, quando eu montar, essa parte vai ficar para baixo e essa parte para cima, certo? Esse para cima. Isso vai criar uma defasagem de 180 graus, que vai compensar a diferença do material dessa mosca para o diferencial dessa mosca aqui. Ou seja, essa peça, ela por si, ao girar, ela já cria aqui uma oscilação. Por quê? Ela tem menos material aqui do que no resto do corpo dela, assim como essa. Uma vez que eu coloco uma acoplada na outra e elas estão defasadas, uma vai compensar a outra. Então eu vou ter
uma circulação linear, ou seja, vai rodar todos dois, um compensando, é como se fosse balanceamento de rodas de carro. Você faz o balanceamento para ela rodar sereninha, certinha, sem oscilação, ok? Mais uma coisa a ser observada. Quando eu tirei a medida, fiz a medida do acoplestorômetro ou do acoplador elástico, eu deixei um recuo aqui de 3 milímetros. Eu descontei 3 milímetros no paquímetro, né? 3 milímetros no paquímetro. E é justamente essa diferença que está aqui agora. Como assim também do lado da bomba, né? Que tem 3 milímetros nesse lado. Então, justamente para quê? Porque eu estava considerando, aqui ficou faceando, porém aqui não está faceando, mas isso não é problema, até porque se eu colocar ele para facear muito, ele vai começar a esmerilhar ali embaixo. E o rolamento, é o case do rolamento. Uma outra observação aqui, ao lado aqui, você vai ver que tem um birrozinho, um tamponamentozinho, que é um tamponamento para fazer lubrificação do rolamento, ou seja, você pode colocar aqui a lubrificação para o rolamento, né, para o rolamento, né, e aí você pode tanto colocar um óleo de máquina Singer, que é legal, né? Como você pode colocar um outro tipo de óleo lubrificante. Mas é interessante que dê uma lubrificada aí, para poder você ter um equipamento todo rodando redondinho, ok? Isso aí. Então, pessoal, aqui temos a bomba montada, né? No seu ponto final. O óleo. Nunca ligue a bomba sem estar no seu nível de óleo. Está um pouquinho acima aqui, porque para poder fazer com que quando o óleo é aquecido e tal, vai ter uma dispersão de água, porque a umidade, né, vai fazer com que ele abaixe um pouquinho, tá? Tudo preparado, motor montado. Quando aperta os parafusos ou estojos de fixação da carcaça do motor com a bomba, aperte sempre no sentido X, né? Dando o torquezinho no sentido X. Não vai tirar sangue, porque senão vai detonar o parafuso, ele quebra. Então, para evitar quebra, passa uma graxinha de silicone antes de, nas roscas, nos fios de rosca antes de montar. Facilitar a remoção e também o trabalho de aperto do parafuso. Pode ser, se não tiver graxinha de silicone, pode ser vaselina sólida, ou até mesmo uma graxa de boa qualidade, aquelas graxas utilizadas para moto. Então, onde você garante que seu material não vai se danificar, seu